O universo é extremamente fascinante, o que acaba despertando a curiosidade de qualquer um que olhe para o céu em uma noite estrelada. Mas o universo não é apenas incrível, ele também é gigantesco, praticamente infinito. Para se ter ideia de seu tamanho, o universo observável é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, e cada ano viajando na velocidade da luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Portanto, trata-se de algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação, mesmo que você não pare para pensar nisso. O universo pode estar repleto de fenômenos incríveis e assustadores ao mesmo tempo. Podemos citar como exemplo os famosos e perigosos buracos negros, que devoram tudo que enxergam pela frente quando estão em movimento, mas este é apenas um dos vários fenômenos que ocorrem nesse imenso universo. E hoje você vai conferir os 5 fatos mais assustadores sobre o universo. Daqui a cerca de 4 bilhões de anos, a nossa galáxia Via Láctea entrará em um processo de fusão com a galáxia de Andrômeda, que atualmente está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Apesar do universo estar em constante expansão, com a maioria das galáxias se afastando umas das outras, as duas possuem interação gravitacional mútua, que as direcionam para uma colisão inevitável, com uma velocidade de aproximação de cerca de 400 mil km por hora em relação à Via Láctea. Isso significa que ela já encostou em nossa vizinhança. Por mais que isso pareça assustador, podemos ficar tranquilos quanto à colisão entre planetas e estrelas, porque as chances das estrelas, planetas ou até mesmo buracos negros das duas galáxias colidirem é muito pequena, por causa da imensa distância de espaço que existe entre elas. Entretanto, elas serão direcionadas para órbitas aleatórias totalmente diferentes em torno do novo centro galáctico que se formará. Por isso o Sol e, consequentemente, os outros planetas do Sistema Solar, inclusive a Terra, serão movidos para outra região da galáxia, provavelmente bem mais afastada do centro, mas sem o risco de serem destruídos. E se você está ansioso para pegar o seu celular e registrar esse fenômeno de colisão de galáxias, sinto muito em dizer que a fusão das galáxias levará mais de 2 bilhões de anos para se completar, e no fim formarão uma imensa galáxia elíptica. Isso significa que nem os filhos dos seus filhos poderão presenciar a colisão entre as duas galáxias, ou talvez a humanidade nem estará mais aqui para contar essa história. Existem muitos mistérios no universo que ainda não foram desvendados, e quando achamos que descobrimos algo, na realidade, nada foi descoberto. Tudo não passa de mera especulação, e quando achamos algo realmente grandioso aos nossos olhos, descobrimos que é apenas uma fração do que o universo pode oferecer. Por exemplo, o maior e mais brilhante buraco negro encontrado no universo primitivo. Ele está no centro de um quasar que os cientistas descobriram recentemente, conhecido como SDSSJ 2802. Ele é tão brilhante quanto 420 trilhões de sóis, e é de longe o quasar mais maciço que já foi descoberto. Não sabemos como se formou, pois nada na fase inicial do universo deveria ter ficado tão grande, o que também o torna o buraco negro mais misterioso que se tem conhecimento até hoje. É difícil dizer com certeza qual é a maior estrela do universo, mas até o momento, esse título pertence ao Y-Scuti. Trata-se de uma estrela do tipo supergigante vermelha, que está localizada na constelação de Scutum. Ela fica próxima do centro da Via Láctea a cerca de 9.500 anos-luz de nós. Ela tem um raio de quase 1.700 vezes maior que o do nosso Sol, e volume equivalente a quase 5 bilhões de vezes o do nosso astro. A estrela gigantesca foi descoberta por astrônomos alemães em 1860, que a catalogaram inicialmente como BD 12055. Depois, com uma nova detecção, os astrônomos perceberam que a estrela ficava mais brilhante e voltava a escurecer após um período de 740 dias. Com isso, o Y-Scuti acabou classificada como uma estrela variável, o nome dado a estrelas cujo brilho muda de alguma forma. Na nossa perspectiva da Terra, para ter uma ideia do tamanho de Y-Scuti, façamos um exercício de imaginação, no qual ela tomaria o lugar do nosso Sol no Sistema Solar. Se isso acontecesse, a fotosfera dela passaria facilmente da órbita de Júpiter, que está a uma distância de pelo menos 778.330.000 de quilômetros do Sol. Já a nuvem de gás arrancada dela iria ainda mais longe, passando da órbita de Plutão. Quando chegar ao fim de sua evolução, o Y-Scuti encerrará sua vida de forma espetacular, depois que ficar sem hélio em seu núcleo para realizar a fusão nuclear que sustenta sua estrutura.
ela passará a produzir elementos cada vez mais pesados até começar a formar ferro. Como elemento rouba energia da estrela, ela acabará explodindo em uma grande supernova, que provavelmente a tornará visível a olho nu na Terra. No dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1 viu a Terra a uma distância de quase 6 mil milhões de quilômetros, captando uma visão do nosso planeta que foi mais tarde descrita pelo cientista Carl Sagan como pálido ponto azul. Isso aconteceu depois que a sonda ultrapassou Saturno, e foi o célebre cientista quem deu a ideia de capturar uma foto da Terra à distância, para sabermos como nosso planeta aparenta ser, lá de longe. O resultado, nas palavras de Sagan, foi um retrato de nosso planeta como um mero grão de areia azulado suspenso em um raio de sol. Os pilares da criação são aglomerados de poeira e gás com tamanho interestelar na nebulosa da Águia, situado a cerca de 7.000 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas deram o nome de pilares da criação porque nessas estruturas nascem nada mais nada menos que estrelas como o nosso Sol. Sua primeira imagem, datada em 1º de abril de 1995, foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Segundo a NASA, hoje em dia os pilares não existem mais. Nós vemos o que era antigamente por conta da velocidade da luz. Imagens mais recentes tiradas com o telescópio espacial Spitzer mostraram uma nuvem quente em torno dos pilares da criação, o que foi o bastante para ser interpretado por muitos como sendo uma onda de choque, gerada por uma supernova. O formato da nuvem sugere que a supernova explodiu há cerca de 6.000 anos e devastou as 3 colunas. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado e deixado o seu like para continuarmos com mais um vídeo para vocês. Até a próxima e tenham um bom dia.